Caros irmãos e irmãs, saudações cristãs. Vamos ouvir esta palavra do culto à noite no Brás. 9 de outubro de 2024, Apocalipse 2. Ancião Luiz Carlos. O capítulo 2 do Apocalipse é parte das cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam a igreja como um todo. Cada uma das cartas contém elogios, críticas, advertências e promessas, conforme as condições espirituais de cada comunidade. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Cada carta reflete as condições espirituais das igrejas e traz lições para a igreja de todos os tempos sobre fidelidade, arrependimento e a promessa de recompensa para aqueles que perseverarem na fé. A tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que adoras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram, ou que os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que som dos reis e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós,
e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês sabem que essas cartas são transcrições de João. Essas cartas são todas elas cartas de Jesus. Foi ele quem as escreveu pela mão de João. Ele ditou a João essas cartas. Portanto, são as cartas de Jesus. E nós lemos aqui um livro que traz consigo muitas coisas cifradas. Aliás, João, que foi arrebatado e viu tanta coisa no céu, mas ele de verdade não viu o céu. João não viu o céu. Ele viu figuras no céu. O céu mesmo ele não viu. Ele viu só figuras. Até o Senhor Jesus se apresentou a ele com uma espada na boca, como se da boca dele saísse uma espada. Figuras. Porque esse livro, o propósito dele não é ser um texto livre para que se possa entender o que está aqui. Quando João viu o livro, ele estava selado. Vocês vão ver que para frente ou para trás, eu me lembro que a altura que está para frente, ele fala sobre os selos do livro. E ali as aberturas desses selos já trazem consigo as pragas que haveriam naquele tempo de serem destinadas à terra, parte das quais já aconteceram. Portanto, irmãos, mas as cartas que aqui estão escritas, elas são doutrinárias, elas foram dirigidas para aquela igreja naquele tempo. Aquele povo existia, esse presbitério existia, mas elas têm consigo aquilo que é de Deus. O que emana dela serve para nós sempre. O que ensina serve para nós sempre. Éfeso era o centro nervoso. Isso tudo, irmãos, naquele tempo, a gente passa situações diferentes hoje, mas a gente tem que entender isso. A igreja foi colocada como um contraponto. Nós somos aqui no mundo alguma coisa que não faz muito sentido para as pessoas. Quando eles analisam a nossa vida, o jeito que a gente vive, não faz muito sentido para eles. Sabe por quê? Porque nós nos afastamos daquilo que eles se aproximam. O que eles mais querem são as coisas que nós mais evitamos. Nós somos um estranho nesse ninho aqui. Isso, quando eu trabalhava, eu muitas vezes tive que me deparar com situações que eu tinha que fazer escolhas. Não vou, não quero, não concordo. Por quê? Porque, irmãos, os irmãos vejam, vivemos uma graça maravilhosa, mas perdoa a expressão, num mundo que vive uma desgraça tenebrosa. O mundo vive uma desgraça. O mundo vive o oposto da graça. São trevas. Como o senhor trouxe hoje à tarde na palavra. É o pecado, a busca do prazer como forte móvel. É o que mais move o ser humano. Agora voltemos aqui, irmãos, à figura desses irmãos que eles estavam representando aquelas igrejas e a dificuldade que eles enfrentavam. Vejam, havia um anjo na igreja que não era um anjo no sentido imaterial, era um anjo no sentido material, era um presbítero, era um ancião que ali estava em Éfeso. Éfeso era outro ponto problemático. Paulo fala: eu combati contra as bestas em Éfeso.
um lugar dominado por filosofias, notadamente gregas, com um centro de adoração terrível. Irmãos, a Diana dos Efésios, você se lembra dessa figura? Era a figura mais adorada em toda a Ásia Menor. Todo mundo conhecia Éfeso e notadamente o templo de Diana. Eles iam de longe para fazer adorações a Diana, que eles achavam que lá tinha uma imagem e essa imagem teria sido de Júpiter. Então eles se inclinavam diante da imagem como quem se inclina diante de um Deus. Aquilo era intocável. Esse é o ambiente que está se retratando aqui. Paulo, inclusive, quando ele começou a expor a estupidez dessa fé tonta em coisas mortas, porque se a imagem veio de Júpiter, ela depois que veio para cá ela ficou paralítica, não anda mais. Se não tirar do lugar, não sai. Mas todo mundo adora. A razão que as pessoas tanto clamam, muitas vezes eles não buscam quando precisam. Ali, nesse lugar, havia uma idolatria terrível e um governo dessas bestas. Não são animais, são seres espirituais que conseguem, por cima da mente humana, estabelecer um governo. Você sabia que o nosso inimigo governa o ser humano sem que o ser humano perceba? Eu já contei aqui uma vez, só para ilustrar isso aqui, para vocês entenderem melhor. Existe um protozoário que é assim, ele tem o ciclo de vida dele. Então ele começa o ciclo de vida dele, por exemplo, num rato, mas ele termina o ciclo dele num gato. Mas como que ele vai passar do rato para o gato? Ele tem uma técnica infalível. Ele entra dentro do rato, porque está no habitat do rato, sobe para o cérebro do rato, altera o sentido do rato, o rato passa a gostar de cheiro de gato. O que vocês acham que acontece quando o rato começa a gostar de gato? Ele vai atrás do gato, é irresistível. Quando ele chega perto do gato, o gato come ele. E nesse momento ele passa para o cérebro do gato. É isso que o inimigo nosso faz. Compreendeu? Ele vai estabelecer em cima da sociedade as suas paixões. Porque ele tem que ter um corpo. Mas ele não tem um corpo físico. Ele só podia se deliciar num ambiente pleno da glória. Mas ele perdeu o ambiente da glória. Só sobrou aqui embaixo. Como ele não tem corpo físico, ele precisa de um corpo físico. Ele precisa de um corpo para ele poder se divertir, tripudiar e depois matar. A regra é essa. E as pessoas não conseguem saber com quem estão lidando. Se ele se apresentasse para só eu que estou aqui, viu? Mas ele não faz isso. A não ser com alguns poucos que já viram ele. Mas são poucos. Os outros não sabem. Então ele está fazendo toda essa confusão. Aqui, ele estava relembrando essencial. Eu sou aquele que ando entre os castiçais. Castiçais aqui representa igreja. Eu ando pela minha igreja. Eu vejo o que o meu povo está fazendo e vejo o que o meu ministério está fazendo. Tem ocasião que eu pego a minha espada e vou atrás do meu ministério. Tem hora que eu pego a espada e vou atrás do meu povo. É como o irmão falou aqui. Se o atalaia não avisar, a espada pega o atalaia. Se o atalaia avisar, a espada pega o povo. O Senhor quer o povo dele em ordem. Olha bem, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Então começou bem. Começou bem. Começou muito bem. Eu sei que você não pode sofrer os maus. Será que a gente poderia se enquadrar nisso aqui? Será que nós temos obras, temos trabalho e temos paciência na nossa caminhada espiritual? E será que nós sofremos o mal ou somos parceiro do mal? Isso é uma coisa que nós temos que meditar, irmão. Esse servo aqui, não sofreu mal e puseste à prova os que se dizem apóstolo. Irmão, tem tantos aí que se posto à prova. Nós estamos com tantos apóstolos aí na mídia,
super apóstolos. Paulo já sofreu com esse povo aí, esses super apóstolos aí. Eu nem consigo me comparar com eles, porque esses homens são carnais, mas eles têm uma oratória tão bonita, você se impressiona com ele, mas eles não têm conteúdo, eles não têm nada, eles têm muita aparência e pouco conteúdo. Irmãos, vamos pensar nisso aqui. Puseste à prova os que se dizem apóstolos. E nós temos que fazer isso, irmão, pôr à prova o que nós ouvimos e que muitas vezes nós estamos sendo doutrinados e não percebemos. Hoje, quem sai de uma universidade hoje sai de lá doutrinado. Quem sai de uma faculdade hoje sai de lá doutrinado. E não é segundo Cristo, hein? E não é segundo Cristo. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa, né? Estava indo bem, não estava? Estava indo bem. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Se ele parasse por aqui, esse aqui já podia pegar o passaporte dele para ir embora. Contudo, tem um detalhe. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Você deixou a sua primeira caridade, o primeiro amor. Os homens falam meu primeiro amor, as moças, meu primeiro amor. Aqui o Senhor fala também, seu primeiro amor. Mas não é paixão de carne, não é paixão de hormônio, é o amor verdadeiro, o primeiro amor que realmente nós temos, divino, puro, santo, irrepreensível. Esse é o amor que nós tínhamos que manter sempre em nós, por Deus e pelo nosso próximo. Quem não ama o próximo também não ama Deus, e quem ama Deus ama o próximo. Esse homem ia bem, esse homem de Deus ia bem, mas perdeu a sua primeira caridade. E vejamos nós se nós não perdemos o nosso amor. Vejamos se nós não perdemos o nosso primeiro amor. Porque, irmãos, com tudo que ele recebeu de elogio aqui, quase que ele fica irrepreensível. Mas teve uma chamada, lembra-te de onde... O Senhor não lembrou não, hein? Eu não vou falar que você não se errou, não, porque você sabe, você não é hipócrita. Lembra-te de onde caiu. Você deveria ter, quando caído, já buscado a minha misericórdia. Isso que ele está dizendo. Você caiu e fez vista grossa, tropeçou e fez de conta que não tropeçou. Que isso não aconteça conosco, irmão. Quando você errar, quando eu errar, nós temos que fazer, Senhor, eu vou parar tudo agora e vamos ajustar nossas contas. Em nome de Jesus Cristo, eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. É isso que ele está propondo aqui. Pratica as primeiras obras. Ele estava trabalhando, tendo fé, tendo paciência. Aqui são as obras do amor. Você já não faz mais isso por amor. Você já não se move mais por amor. Você ficou mecânico. Você está automático. Eu não vejo mais o amor meu brilhar no seu peito. Você está fria, você está frio. Eu não quero ser trabalhando como numa empresa. Não quero ser como empregado. Quero como filho. Volta atrás. Hoje tem um convite para nós. Se tem algum lugar que você tropeçou, irmão, você temos que dar uma olhada lá atrás. Se você achar algum lugar, acerta teus passos, que tem um convite na palavra hoje. E no caso esse aqui, desse ancião, você falou com ele, se você não fizer isso, é sério isso, né? Em pouco tempo eu vou voltar aqui e vou tomar seu castiçal. Sabe o que é isso? Eu tiro você do ministério e ponho outro no seu lugar. Que eu não vejo mais brilhar no seu peito aquela luz que eu via brilhar do amor. Irmão, veja se seu peito bate o amor ainda por Deus, pelo próximo. Mas tem uma coisa que eu gosto de você demais, é que você combate as obras do Nicolaíta. Eu não gosto desse povo.
Eles ensinavam o quê? A relaxar a doutrina, contaminar a doutrina. Isso aqui, irmãos, hoje virou um lugar comum. Não precisa de tudo isso aí, não. Que isso? No meio dos jovens. Fica tranquilo. Esse pecadinho Deus não está olhando, não. Deus está olhando só pecadão. Pecadinho Deus não está olhando, não. Fica tranquilo com isso aí. Com seu namorado, pode continuar fazendo. Não tem problema não. Vai dar tudo certo no final. Aqui nós somos chamados para ser santos, não hipócritas. Homens e mulheres e moços velhos de Deus, pessoas que estão comprometidas com Deus na sua vida pessoal, e todo deslize tem que voltar atrás, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora olha que palavra: há o que vencer. Não é todo mundo não. Quem não escutar não vai receber essa palavra. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vocês percebem duas coisas aqui? É pena que a hora acabou. Primeiro, que a árvore da vida e o paraíso não foram extintos. Vocês percebem isso? Ele foi simplesmente tirado daqui e levado para outro lugar. Ninguém consegue mais chegar lá. Está num lugar tão distante que ninguém chega lá mais. Tem uma espada que corre em volta desse lugar. E essa espada é a palavra de Deus. É só essa espada que pode abrir caminho para lá. E quem tombar no Senhor já vai direto para lá. Lá tem a árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, você sabe, é o fruto que sai da boca do Senhor Jesus. Pegou outro, aonde está em Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu vi uma pessoa discutindo quem que era o mestre verdadeiro. Falava várias religiões, eu não vou citar nome aqui, porque também não é muito elegante. Mas vários mestres aí. O meu mestre, outro mestre. Você escuta, se você tiver uma encruzilhada e tiver que perguntar alguma coisa a alguém, se pergunte para quem está vivo ou para quem está morto. Para quem está vivo, então você tem que perguntar para Jesus, que é o meu caminho do céu. Foi o único que ressuscitou e está vivo até hoje. Ele é o único que está vivo. Ele vive, nosso Redentor vive. Foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna era uma igreja pobrezinha. Irmão, você é uma igreja lá no canto da cidade, igreja pobrezinha. Mas no lugar mais simples, às vezes o coração desarma mais fácil e Deus o para com mais beleza. Eu nunca esqueço um dia que eu tive um convite na minha casa, um domingo à tarde. Vem congregar comigo. Eu fui congregar num lugarzinho que era uma casa, do lado era madeira, que é de bambu, coberta com lona. Não era lona, é plástico. Uma glória tomou culto aquela tarde. Uma glória maravilhosa. Quando terminou o culto, o irmão estava desmanchando perto de mim. Irmão, mas você viu, irmão? Eu falei, não vi. Você não viu os anjos? Irmão, tinha um da direita e um da esquerda. Eu falei, não vi, irmão, mas eu senti uma virtude muito grande. Mas eu vi, irmão. Eu saudei o irmão no corredor. Um lugar tudo simples. Eu saudei o irmão, quando estava vindo nas costas, eu me volta e saudei outra vez. Eu falei, eu nunca vi isso, mas eu vou fazer. Foi bati nas costas, irmão, você pode me saudar outra vez? Eu falei, posso. A paz de Deus. Veio uma bola de fogo, entrou na boca dele, só deu perdão de língua e interpretação de língua aquela. É a simplicidade da obra, não é, irmão? São essas coisas aí. Ele é pobre, ele era pobre, mas é rico. É que está dizendo, você é pobre, mas eu quero te falar que você é rico. Tem muitos ricos, eu falo, você é pobre. E tem pobre e tem rico que é rico também, né? Perante Deus. Porque tem pessoas que só procuram isso. E tu que dizes que eu sou rico e não preciso de nada, eu te falo, você é pobre, desgraçado, cego e nu. Você que não compra para você ouro provado no fogo para esconder sua nudez. Mas o que é pobre, você é pobre perante todo mundo. Mas para mim você é rico. Nós dois temos um convívio estreito. Se o Espírito Santo tem livre trânsito em você, você é uma pessoa rica. Não tem nada mais magnífico do que isso. Nada tema das coisas que há de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Ele não podia impedir isso, irmãos? O diabo quer lançar, mas eu não vou deixar. Mas ele não falou não. Vai lançar vocês vão ser tentados, mas ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. A proposta do Senhor conosco é que nós realmente atravessemos as nossas pelejas e não venhamos a desanimar. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte, você já sabe, é ser lançado no lago de fogo e enxofre. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: essa é a pior situação que tinha ali. Satanás havia colocado o seu QG, seu quartel-general em Pérgamo. Porque os irmãos sabem, Satanás é um espírito. Você está em A, você está num lugar e não pode estar em outro. Quem está em todo lugar ao mesmo tempo é só Deus. Não tem nenhum anjo que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Sim, Deus, só Ele. Ele tinha o trono dele, onde ele governava a terra inteira, e todos os caídos vinham ali prestar obediência a ele. Vocês já pensaram o que é ser ancião e ser irmandade num lugar como esse aqui, onde saem os comandos dele de ataque, de destruição, de tentação, de guerra, de ódio, dia e noite sem parar? É isso que ele está falando. Você que está na igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Se apresentou para ele como o guerreiro. Você está no meio de um lugar tenebroso, mas ele tem uma espada de 2 fios comigo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Que coisa maravilhosa, né? Aonde será que está o trono dele hoje, irmãos? Mas não importa que você, eu, nós tenhamos isso. Não venhamos a negar essa fé que está em nós. Aonde você estiver, resiste com segurança, que a espada de 2 fios, ela se levanta para defender a igreja. Mas umas poucas coisas eu tenho contra você. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Vocês percebem como o inimigo toda a vida tentou contaminar a igreja? Dá para vocês perceber isso? Que o que acontece hoje no nosso meio já acontecia lá. Aumentou, foi a escala. É vídeos, é livro, são literaturas diversas para corromper, para mudar a visão, para nós não ter uma preocupação. A salvação já está consumada, já não tem mais como se perder a salvação, já está tudo feito. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Aqui, irmãos, Balaão, ele tentou amaldiçoar Israel, como você sabe, não conseguiu. Mas ele fez uma coisa terrível. Ensinou aquele povo lá, encheu aquele povo de mulheres sem escrúpulos. Eles se prostituíram com elas. Mas o segredo não era só prostituir, era o segundo passo. Ao se prostituir essas mulheres, elas vão ensinar para eles o caminho dos deuses delas. Eles aos poucos começaram a adorar os deuses daquelas mulheres. E assim, o que a maldição de Balaão não alcançou Israel, o conselho maldito dele alcançou. E ele fez uma devassa, uma desgraça, ensinando um caminho para perturbar o povo de Israel. Ele falou assim: eu percebo aqui no meio da igreja pessoas trabalhando com uma maneira semelhante, tentando afrouxar a doutrina, afrouxar a santidade. Olha, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Eu sou aquele que tem espada de 2 fios. Aconselho a igreja
se eles não voltarem atrás, eu mesmo vou batalhar contra eles. Vocês entenderam isso aqui? É aquele que recebe o conselho e não segue. Deus que nos defenda, irmão. Se um dia Jesus Cristo se levantar para batalhar contra alguém, quem ficará de pé, irmãos? Quem ficará de pé? Não tem nenhum espírito caído que consegue nem sequer olhar nos seus olhos. Nem os mais excelentes querubins podem olhar de frente para ele e enfrentá-lo. Eu vou sair com a espada da minha boca e vou enfrentar a aconselha. Por isso, irmão, nós temos que ser aconselhados pela doutrina. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Ao que vencer outra vez. Dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui, irmãos, faz referência a uma coisa maravilhosa, a nossa nova natureza, essa mudança radical que vai acontecer conosco. Uma mudança que nunca ninguém jamais viu. Não viu, ninguém viu. É a mudança do estado nosso de ser humano para ser divino. É uma mudança tão radical, tão maravilhosa, que nós teremos nome que não são pronunciáveis aqui. Nós teremos um novo nome, um novo corpo, uma nova natureza. Será uma coisa completamente diferente. Uma transformação absoluta. Isso é a proposta do Evangelho da Graça. Transformarmos de tal maneira na caminhada para a glória, que nós vamos chegar do outro lado completamente diferente. Não temos nenhuma semelhança, como o senhor me dá às vezes explicar. Quando você planta uma semente, não nasce uma semente, nasce uma árvore. E a árvore não parece com a semente. Nós estamos plantando um novo homem aqui agora. Cristo está fazendo isso em nós, plantando um novo homem. Quando nascer esse novo homem, Paulo falava, nós estamos como que sentindo dor de parto. Como eu queria que houvesse o nascimento dessa criatura. E essa criatura vai nascer com os conselhos. Aparta-te de tudo que fermenta, de tudo que contamina. Confere-se o seu coração, aí o amor primeiro está dentro do seu peito. Se bate no seu coração aquele amor primeiro pelo Senhor, pela obra, pelo seu próximo, pelo seu irmão, pela sua irmã. E pode ter certeza de uma coisa, irmãos, Deus não tem nada que impede o operar dele. Ele nos deixou no campo de batalha, ele vai medindo o nosso esforço. Vocês viram o que ele falou aqui? Eu tenho observado tudo que você faz. Estou de olho em você. Estou observando sua paciência. Se observou paciência, é que ele passou muitas vezes, que ele passou raiva e não fez nada. Não é verdade? Teve ocasião que ele passou muita contrariedade e não fez o que a natureza humana queria. E ele ficou observando. Eu tenho observado você. Estou observando o seu jeito. Eu gostei de você, nisso. Mas não gostei disso. O senhor não faz política. A coisa dele é, tudo em nós tem que ser honesto e sincero. Lembra disso. Os olhos do Senhor estão sobre você. Todo o tempo da sua vida. Os pequenos gestos. Faz com sinceridade. Está tocando instrumento? Toca em comunhão. Está cantando? Canta em comunhão. Faz tudo para agradar o Senhor. Toca com sua alma, canta com sua alma, ora com sua alma. Participe do culto com a sua alma. Porque o culto é assim, ó. Tem vezes que eu chego com doutrina, com profecia, com mistério, com repreensão. Uma coisa eu sei, seja como for, guardemos o que o Senhor colocou em nós. E aqui o Senhor me manda voltar pela última vez, para ficar gravado nos teus ouvidos e no meu. Veja se o teu peito bate nele o amor primeiro. Confere. Veja se no teu peito bate o amor primeiro. O estetoscópio do médico, ele ausculta e fala, o coração não está batendo. Parou. Ou o coração está batendo rápido demais.
ou lento demais, está com problema. Aí vai prescrever o remédio, tem que controlar o coração. Hoje você vai colocar o ouvido no seu coração. Veja, se precisar de uma prescrição médica, tem essa aqui, ó. Clama o Senhor e Ele voltará a fazer seu coração bater na batida certa, na frequência certa. Ele vai calibrar a batida do seu coração. Deus seja louvado. Um dos irmãos do ministério faz oração. Vamos unidos agradecer a Deus em oração. Glória a Deus, glória a Deus. Eterno Deus, Pai santo e justo de misericórdia, diante da tua presença, a igreja volta a teus pés, ó Pai da glória. Agora agradecimento pelo teu grande amor, pela tua bondade que tem usado para conosco, Pai da glória, tolerado nossas fraquezas, Senhor. E nesta noite, mais uma vez, tu tem nos visitado, desde que nós começamos no Santo Culto, os cânticos, louvor ao teu nome. Temos sentido a tua presença junto de nós. Nós agradecemos pela oração da igreja, levando a ti nossas tantas necessidades também. Temos certeza que foram ouvidas na tua presença. Nós agradecemos por ouvirmos os santos testemunhos, onde nos alegraste também, manifestando que tu continua entre nós operando, Pai da glória. Mas acima de tudo, Senhor, por esse rico ponto de palavra, temos certeza que nesta noite o Senhor sondou cada coração aqui dentro, Pai da glória, e nos mostrou o que nós devemos melhorar na tua presença. Permita, Senhor, que saímos daqui fazendo a reflexão em nós mesmos e possamos, aquilo que nos está agradando a ti, Senhor, nós ajustarmos também para aprimorarmos mais a nossa fé, a nossa confiança, a esperança em ti, ó Pai da glória. Agradecemos por tudo, pelo mandamento, o teu servo, Senhor, sobre o teu servo da presidência. Nós agradecemos, ó Pai da glória, por mais este dia que nos concedeste. Agora, ao despedir-nos, ó Pai, leva no nosso destino, meditando no teu grande amor, ó Pai da glória, no teu noite de paz, de sono, de descanso. Guarda nossos passos na tua presença. Por tudo nós te damos graça, pedimos e esperamos receber de ti, no nome santo do teu Filho amado, bendito eterno.